Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Como eu falei anteriormente, o título será Território Nacional. Tudo que você precisa saber sobre o território nacional. A ESA gosta de cobrar esse assunto, a ESA cobra esse assunto, então tem que estar na ponta da língua. E o subtítulo vai ser A Construção do Estado e da Nação, a Obra das Fronteiras. Vamos interpretar primeiramente o título aqui, ó. A Construção do Estado, tá? O que é o Estado? Estado é uma organização, né, administrativa, né, que vai administrar um território. Isso é o Estado. O Estado não se cria da noite para o dia. O Estado é uma sucessão de ciclos, uma sucessão de acontecimentos históricos para até que um dia esse Estado torne-se independente. É mais ou menos isso, mas professor, isso é aula de história. É mais ou menos isso que conta essa parte da geografia. A construção desse Estado, né? E, consequentemente, da nação. O que é nação? Nação é o povo que compõe esse Estado. Então, vamos entender como se deu a construção disso aí. É um pouco de fatos históricos? Sim, logicamente que sim. Neste momento, a geografia e a história, elas estão juntas, lado a lado, né? A história com os fatos históricos mais importantes e a geografia com os aspectos físicos mais importantes. Como é que ficou as fronteiras? Né? Nós fazemos divisa com quem? E assim por diante, beleza? E no segundo momento, né, da aula, nós vamos falar aqui da obra das fronteiras, propriamente dito. E aí a gente vai ver ali que alguns tratados que o Brasil, então terra de Portugal, né, que o território português tratou com a Espanha, e a partir desses tratados foi dando aquele início de território brasileiro. Hoje você olha o mapa do Brasil, você vê aquilo ali, mas nem sempre foi assim. Nosso território começou bem menor e foi se alargando. Os fatores de alargamento desse território também são muito importantes. E nós vamos falar em algum determinado momento aqui desses fatores de território. Esses fatores de território, a ESA já cobrou em prova. Então fiquem atentos quando a gente falar desses fatores de alargamento do território. Bem simples, né? Tá bem resumidinho para você entender muito bem, beleza? Vamos lá então. Sobre a construção do Estado. A construção do Estado brasileiro inicia-se com a América Portuguesa, beleza? Lembrando, logicamente, que você lembra disso, nós éramos colônias de Portugal. E em algum momento, em uma divisão que ocorreu entre Espanha e Portugal, que depois a gente vai comentar, dividiu-se o mundo em dois. Audácia dos espanhóis e portugueses, mas dividiram o mundo em dois. E um dos pedaços iniciais do Brasil, que é a parte litorânea, fica com Portugal. E aí começa a se construir esse Estado. A América, como ele fala, América Portuguesa, teve um momento em que a família real veio para o Brasil. Fugida lá de Napoleão Bonaparte, a família real vem para o Brasil em 1808, se instala aqui, instala a sede do governo português. Por alguns momentos, nós fomos a sede do governo português. Então, toda a administração de Portugal era aqui. Observe que começa a criar um conceito de Estado, organização administrativa, pensam nisso. Então começa a se organizar esse setor administrativo, beleza? Então essa América Portuguesa começa aqui em 1808, quando a família real efetivamente vem para o Brasil, se instala aqui, beleza? Outros pontos importantes da construção desse Estado.
1815, o Brasil tem a elevação a Reino Unido de Portugal e Algarves, tendo em vista que a América Portuguesa se instalou, tendo em vista que a administração toda de Portugal estava aqui, e é elevado esse território brasileiro, é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Olha só a formação de um estado, tá? Mais um aspecto importante da formação desse estado, tranquilo? Então aqui, 1815. Bom, próximo ponto importante que nós temos desta formação do estado: transferência dos principais órgãos de administração português para o Brasil, né? Então aqui nesse momento administrava-se Portugal por meio dos seus órgãos. Logicamente que toda a família real e mais um bandão de gente veio junto, né? Instalam-se lá na cidade do Rio de Janeiro, né? E a cidade do Rio de Janeiro, ela se transforma para receber esse povo. Ela vamos dizer assim, sofre uma revitalização, áreas que existiam algumas populações, essas populações são transferidas para dar espaço a essa corte que se instala aqui. Beleza. E aí, 1815, tá? Principais órgãos de administração portuguesa. E aí vivimos isso. Quando, em 1822, finalmente, o Brasil torna-se um estado independente, né? E os fatores que colaboraram para que acontecesse a independência do Brasil são fatores históricos. Então, lá na história, isso é importante. Mas, para nós aqui, importante é nós sabermos que após 1822, nós éramos um estado constituído com uma bandeira. A partir do momento que um território conquista uma bandeira, ele passa a se chamar um estado. Beleza, mas ainda faltava alguma coisa. Em 1824, né, faltava organizar, colocar regras. E aí outorga-se a primeira Constituição do Brasil, né, por Dom Pedro I. E nessa Constituição, né, ela tinham vários direitos e obrigações, mais obrigações do que direitos nessa época, para tentar se organizar esse Estado recém-formado. Beleza? E aí, observem, isso aqui é o que nos dá o conceito de formação do Estado. E a nação, né? E essa nação, esse povo. O que é nação? O que é povo, né? A nação é o povo que constitui esse Estado. E por que eu chamo de nação e não chamo de povo? Né? Nação, quando eu chamo de nação, a nação refere-se a um povo com características iguais, a nação refere-se a um povo com um idioma parecido, com costumes, com cultura parecida. Isso é a nação que está inserida dentro do Estado, ok? Então temos agora um Estado brasileiro. Isso de forma administrativa, de forma de instituição pública. Beleza? Agora nós vamos falar da formação do território. Como é que nós chegamos à configuração desse Brasil hoje? Beleza? Então acompanha comigo que nós vamos falar um pouquinho agora do território nacional. A formação do território é o nosso segundo tópico aqui. Bom, quando esse território começa a se formar? Antes, muito antes da independência brasileira, logicamente. Lá em 1494. Em 1494, Portugal e Espanha, que eram as potências mundiais da época, potências que tinham conhecimento de navegação, né, tinham localização privilegiada, achavam que mandavam no mundo, né, e aí resolvem dividir o mundo em dois, né. Foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas, como eu falei, reparte o mundo em dois. E exatamente passa uma linha imaginária da cidade de Belém até Laguna, lá em Santa Catarina. Vou te mostrar agora na tela como é que ficou repartido esse território brasileiro nessa época aqui. Acompanha comigo então na tela aqui, ó. Bom, olha na tela aqui, que eu vou te mostrar aqui, ó. Essa linha aqui é referente ao Tratado de Tordesilhas. Ah, tá, sim, essa linha aqui. Olha só, observa que passa na cidade de Belém, aqui, vai até Laguna, em Santa Catarina. Tá falando Desterro, mas aqui é a atual cidade de Laguna, Santa Catarina. Laguna. E lá era quando saía
Laguna. Era quando saía a linha imaginária. Bom, esse lado aqui pertencia a Portugal e esse aqui a Espanha, logicamente. Beleza? Observem, né? A parte litorânea do Brasil pertenceu a Portugal nesse período, 1494. Tranquilo, foi o primeiro tratado de repartição desse então território. Observem que foi antes da descoberta do Brasil, né? Oficial, da descoberta oficial. Então acreditava-se que existiam essas terras, mas na prática não sabia-se exatamente o que eram. Porém, após o descobrimento, que chega aqui pelo litoral nordestino, descobrem essas terras. E inicialmente instalam-se, né, a população, ou melhor dizendo, a exploração nesta área litorânea aqui. Tratado de Tordesilhas, vai estar no seu material lá, observe. Volta comigo aqui. Bem, então esse Tratado de Tordesilhas repartiu aquele território que eu te mostrei na tela agora. Bom, 1534, já havia uma exploração, de 1500 a 1530, o pau-brasil foi uma atividade que foi muito intensa nesse período, naquela areazinha correspondente ao território português. Intensa atividade de exploração do pau-brasil. Em 1534, correndo o risco de perder essas terras, ou de serem invadidas essas terras, Portugal decide criar as capitanias hereditárias, né? Ela divide esse território para melhor administrar e cria umas capitanias hereditárias. Por que só em 1534? Porque neste primeiro período, tentativas de invasões holandesas, francesas, inglesas ocorrem. E aí, com o intuito de povoar, para não perder para o invasor inimigo, institui-se em 1534 as capitanias hereditárias, que foram grandes lotes de terra doadas a capitães donatários para que os administrassem. Porém, a história nos conta que apenas 2 capitanias prosperaram, as outras fracassaram porque o território era extenso, os índios eram rebeldes, né? E aí era difícil de controlar. E aí fracassaram, foram devolvidas, viraram terras devolutas. Bom, mas fato é que foi a primeira tentativa de divisão do Brasil. 1580 a 1640 ocorre a União Ibérica, a União das Monarquias Ibéricas. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas cai por terra. Tudo era uma coisa só. Portugal e Espanha era uma coisa só. Tinha um comandante só, né? Um que mandava. Então, esse Tratado de Tordesilhas ele fica meio que sem fundamento. Porque aquela linha dividia 2 territórios que na verdade era de um dono. Então, o período da União Ibérica foi importante? Foi importante. Foi um período que ocorre um pouco de alastramento do território. Tendo em vista que não tem mais linha imaginária que divide, ocorre um início de período de alastramento. Bom, o que mais nós temos de importante nessa formação territorial? 1750, nós temos o Tratado de Madrid. Tá? O Tratado de Madrid foi um dos tratados importantes que aconteceu, que é muito cobrado em prova e principalmente na prova da ESA, logicamente. Esse tratado foi chamado de Tratado Utiposidetis, ou seja, após um grande período da União Ibérica e após observar-se que o Tratado de Tordesilhas já não era mais respeitado, estabelece um novo tratado chamado Tratado de Madrid, onde estabelece-se o quê? A terra é de quem tomou posse, beleza? E aí o Brasil quase fica na configuração que nós temos hoje. Quase fica, com algumas exceções lá no Acre, algumas fronteiras amazônicas no norte e no Rio Grande do Sul, né? Ou melhor, nos estados do Sul. Algumas exceções, mas o Brasil já quase toma essa formação, tendo em vista que já esse território já havia se alargado, ok? Bom, outras coisas importantes aqui do Tratado de Madrid. Devolução da colônia de Sacramento. Pelo Tratado de Madrid, Portugal devolve a colônia de Sacramento à Espanha, que já havia tomado. A colônia de Sacramento é o atual território do Uruguai, né? Portugal havia tomado e, neste período, devolve para a Espanha. Em troca, a Espanha cede os 7 povos das missões. O que são os 7 povos das missões? O espaço
mais ou menos do que é o estado do Rio Grande do Sul com um pedacinho de Santa Catarina. 7 povos das missões. Devolve para o Brasil. Então vira território português, os gaúchos voltam para nós. Beleza? Tranquilo. 1777 assina um novo tratado, o Tratado de Santo Ildefonso. Tá? O que trata esse tratado? Do que trata, né? O que diz esse tratado? Reafirma o Tratado de Madrid, ou seja, a posse, a terra é de quem tomou posse. Reafirmou o Tratado de Madrid. Mas Espanha devolve a ilha de Santa Catarina. Eles já haviam tomado a ilha de Santa Catarina, os espanhóis. E por esse tratado eles acham por bem, né, resolvem por bem devolver a ilha de Santa Catarina. Mas nada de graça. Em troca, Portugal cede os 7 povos das missões. Ou seja, os gaúchos voltam para o lado dos espanhóis, né? Eu falo os gaúchos, mas o território que hoje é o Rio Grande do Sul volta para o lado da Espanha. Beleza. E aí, por fim, em 1801, assinam o derradeiro Tratado de Badajoz. Com o Tratado de Badajoz, simplesmente a incorporação definitiva dos 7 povos das missões, o atual Rio Grande do Sul, para a posse dos portugueses. Beleza? E aí nós temos, com o 1801, uma configuração muito parecida do que nós temos hoje, o Brasil. Tá? Então você, com certeza, você tem o seu mapinha aí na sua casa, você observe qual é a configuração. É um triângulozinho invertido? É isso mesmo. Nós temos aqui em 1801 praticamente essa configuração. Por que eu digo praticamente? Porque nós temos ainda mais uma questão para resolver. E essa questão é chamada de questão do Acre. Bom, 1903, um pouquinho antes, né? Final do século XIX, o primeiro ciclo da borracha. Região de Belém, Manaus e a região do Acre, que era um território boliviano, são palco do primeiro ciclo da borracha, ou seja, os seringais lá pingavam leite, né? O pau pingava leite lá a rodo. E aí acontece esse primeiro ciclo da borracha, que é muito forte, principalmente na região do atual estado do Acre. Bom, e lá nesse estado do Acre, o que acontece? Esses seringueiros, que são na sua maioria nordestinos, vão para lá. E aí tornam-se quase que uma província independente, né? Esse episódio é chamado de Revolta dos Seringueiros e Revolução dos Seringueiros. E esse território, que é boliviano, ele praticamente quer tentar se tornar independente. A Bolívia, logicamente que não gosta, porque o território é deles, concede esse território para empresas americanas, empresas norte-americanas, para que elas venham explorar essas áreas. E os seringueiros viraram umas abelhas, né, de brava. E aí, Barão do Rio Branco, que era ministro das Relações Exteriores brasileiro, resolve intervir nesse conflito e tentar apaziguar. E aí, com a conversa mole dele, ele consegue comprar o Acre da Bolívia a troco de 2 milhões de libras esterlinas e a promessa de construção de uma ferrovia chamada Ferrovia Madeira-Mamoré, que depois desse período ela é efetivamente construída. Hoje já é uma ferrovia que existe, porém não funciona mais, beleza? E aí em 1903, por meio do Tratado de Petrópolis, Barão do Rio Branco compra esse espacinho chamado hoje de Estado do Acre, beleza? Tranquilo? E aí, em 1903, nós chegamos à atual configuração brasileira, atual configuração do território brasileiro, beleza? Isso é o que tem de mais importante na formação territorial brasileira que você precisa entender. Aqui eu coloquei para você aqui o seguinte, ó, fatores de alargamento do território, né? Então, tivemos o Tratado de Tordesilhas e aí depois esse território foi se alargando. Isso é cobrado em prova. Isso você precisa saber. Como é que se alargou? É porque os caras tiveram vontade própria e foram? Não. Alguns fatores. Expedições militares, né? A coroa portuguesa, ela ordenava expedições militares, chamadas de entradas, que fossem mapear a região do território português, fossem descobrir novas terras e outras coisas. Esse foi um dos fatores que alargou o território. Outra coisa importante, então, expedições militares.
missões religiosas, né? Intuito de catequizar os indígenas, muitas missões religiosas, tanto na região norte quanto aqui na região sul do Brasil. Essas missões religiosas, elas eram formações de redutos, né? Missões de redutos religiosos que catequizavam os índios e, consequentemente, colonizavam algumas áreas. Também foram fatores de alargamento do território, porque elas extrapolaram o Tratado de Tordesilhas. Coletas de especiarias, os chamados droguistas do sertão, que adentram a região amazônica e exploram aquela área gigantesca da floresta amazônica. Não toda, mas uma grande área é explorada e são fundamentais para o alargamento do território na parte norte do Brasil. As bandeiras, né, que eram expedições clandestinas, não é se é que eu posso dizer assim, ou seja, eram expedições à caça de indígenas, à captura de indígenas para escravizá-los e também para procura de metais preciosos. Então os bandeirantes iam procurar os metais preciosos porque era naquela época o período do metalismo, né? Quem tivesse mais metal precioso era mais poderoso. E os bandeirantes fizeram isso e proporcionaram o alargamento do território também. E para finalizarmos, a pecuária. A pecuária, vou até circular, foi o principal fator de alargamento. A pecuária, ela foi um subciclo econômico que ela auxilia o ciclo da cana-de-açúcar, né? Tendo em vista que ela serve, os animais servem de força de trabalho e servem para a alimentação dos trabalhadores, dos escravos, no primeiro momento. Essa pecuária ela vamos dizer assim, introduzida na região Nordeste e ela vai se alastrando. Os bois eram proibidos de serem criados na beira-mar e aí foram se alastrando ao longo do Rio São Francisco. Quando do ciclo da ouro e da mineração, também os bois são muito aproveitados. Esses bois são criados lá no Rio Grande do Sul, alargando o território, proporcionando o alargamento do território. Então é o fator mais importante, não esqueça, beleza? Bom, esses foram os fatores de alargamento. E como é que ficou o Brasil? Dá uma olhada aqui nesse mapa que eu fiz para você aqui, ó. Olha só, superfície, dimensões e fronteiras. Isso é o que nós temos hoje no Brasil. Olha só, o Acre era aqui, né? Esse pedacinho que nós compramos da Bolívia por uma pechincha, tá? E o restante aqui. Aqui passava o Tratado de Tordesilhas, como eu te mostrei, né? E esse foi o território alastrado que nós tivemos, beleza? Hoje nós temos 8.514.876 quilômetros quadrados. Somos um país com dimensões continentais, né? Com grandes distâncias de norte a sul, mais de 4.000 quilômetros de norte a sul e de leste a oeste, ok? Outra coisa importante que nós temos que saber aqui, ó. Qual o tamanho da nossa fronteira terrestre? 15.719 quilômetros de fronteiras terrestres. Fazemos fronteiras com quase todos os estados da América do Sul, com exceção de Chile. A ESA gosta muito disso aqui, ó. Chile e Equador. Não esqueça, anote aí no teu material. Isso aqui é importante, ó. Isso aqui já caiu 713 vezes na prova da ESA, tá? Pode cair esse ano, 714. Beleza? Então, com todos os fronteiras. Fazemos maior fronteira com quem? Maior fronteira é com a Bolívia. Beleza? A Bolívia, nós fazemos uma fronteira de 3.126 quilômetros, né? E a menor fronteira é com quem? A menor fronteira é com Suriname. Isso. Aproximadamente 593 quilômetros. Beleza? Suriname é maior, Bolívia 3.126 quilômetros. Bom, mas não é só isso. Como nós temos uma fronteira terrestre, nós também temos uma fronteira marítima, né? Fazemos fronteira com o Oceano Atlântico, tá? E essa fronteira mede aproximadamente 7.367 quilômetros, tá? Então temos um longo litoral com recursos naturais diversos.
E mais uma coisa que eu tenho que falar aqui, ó. Nós temos, além, né, da fronteira, das praias, né, dos manguezais, das baías que nós temos nesse litoral, nós ainda temos um mar que é nosso. Esse mar é chamado de mar territorial, tá? Um mar territorial, ou seja, aqui o território, tá falando aqui, ó, o território é soberano. E o que é um território soberano? É um território nosso. Essa parte aqui, ó, é a mesma coisa do que qualquer área aqui dentro. Ou seja, é nosso. Nenhum país pode invadir pode entrar sem a nossa autorização. Tá? Nenhum país pode vir ali e colocar uma bandeira de seja qualquer país que for. Então a soberania é totalmente nossa. E qual o tamanho desse mar territorial? Esse mar territorial mede 12 milhas náuticas. 12 milhas náuticas, que dá aproximadamente 22 quilômetros. Mar territorial é soberano, é do Brasil, beleza? Então, o nosso extenso território, né, vamos lembrar que esse pedaço aqui também faz parte do território brasileiro. 8.514.876 quilômetros quadrados. Superfície, dimensões e fronteiras. Somos o 5º maior país do mundo, tá? 5º maior, vou até colocar isso aqui que eu não tinha esquecido, ó. 5º maior país do mundo. Tranquilo? Configuração do Brasil. Então, observem que nós saímos de uma formação do Estado, né? Aí, como é que se deu a construção da obra dessas fronteiras aqui, e aí como que nós chegamos a essa configuração. Isso aqui também é importante, os nossos limites, tranquilo? Com essas explicações, nós encerramos essa aula que trata do território nacional, a construção do Estado, da nação e a obra das fronteiras, beleza? Numa convenção mundial que estabeleceu o meio do mundo. É isso mesmo, estabeleceu o meio do mundo. Foi uma convenção? Vou colocar porque isso aqui é importante, ó. Convenção, foram criados em 1884. Bom, por meio de uma convenção dos fusos horários. A partir dessa convenção, ficou estabelecido que o meridian, ou seja, que é igual a meio, né, partiria lá de Londres, do Observatório Real de Greenwich, né, que fica lá no bairro de Londres. Lá seria o marco zero, passaria um meridiano, né, que cortaria o mundo no meio, e a partir daquele meridiano começaria a contar as horas, tá? Inicialmente, né, os horários mundiais eram chamados de GMT, Tempo Médio de Greenwich, tá? Qual é o tempo, o horário agora? O GMT, que é o Tempo Médio de Greenwich, é tal horário, né? Tempo Médio de Greenwich. E isso em 1847, tá? Foi estabelecido o GMT, tá? Esse GMT, ele foi substituído pelo UTC, Tempo Universal Coordenado. Esse Tempo Universal Coordenado foi substituído em 1947. 1947 foi substituído o UTC, beleza? 1947 não, 1972. 72, beleza? Bom, agora nós temos o UTC, é o Tempo Universal Coordenado, que substituiu o GTM. Bom, vamos lá então. Como é que se deu a distribuição dos fusos horários? Olha comigo aqui, tudo isso aqui é importante, ó. Tá? Então vou desenhar aqui a nossa Terra, beleza? Ó, aqui, beleza?
em 1884, estabelece o meio do mundo, né? Estabeleceu-se que lá no Observatório Real de Greenwich passaria o marco zero, tá? Nós temos um movimento de rotação da Terra que vai de oeste para leste, né? O movimento aparente do Sol vai de leste para oeste, o movimento aparente do Sol, mas a Terra gira de oeste para leste. Bom, partindo desse princípio que nós temos 24 horas do dia, nós temos 24 horas do dia, e nós temos uma circunferência da Terra que tem 360 graus. Então, pegar os 360 graus da circunferência e dividir pelas 24 horas do dia, que me deu exatamente 15. Ou seja, a cada 15 graus de longitude, vou botar aqui, ó, tanto para oeste como para leste, né? A cada 15 graus de longitude, eu tenho 1 hora, a passagem de 1 hora. Beleza? Então gravem isso. Esse textinho, essa fala que eu fiz aí, 360 dividido por 24, isso cai na sua prova, beleza? Vai cair na sua prova. Então, esse texto, como foi feito essa divisão, isso cai na prova, tranquilo? Bom, estabeleceu-se então que eu tenho a cada 15 graus, então aqui vai ser os primeiros 15 graus, aqui vai ser mais 15, então vai dar 30 graus, aqui vai dar 45 graus, e assim por diante, nós vamos ter a passagem de 1 hora. Então, quer dizer que eu tenho 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste. 12 fusos para oeste. Exato. Beleza. Ok. Eu falei para você que a Terra gira de oeste para leste. O solzinho está lá, né? Observe, o sol está lá, ó, né? A Terra gira de oeste para leste. Então, quem enxerga o sol primeiro? Esses camaradas que moram aqui, ó. Ou seja, os orientais. O pessoal do hemisfério oriental. Quem enxerga o sol primeiro. A terra do sol nascente. Já ouviram falar? Lógico que sim, né? Lá no Japão é considerada a terra do sol nascente. É um dos primeiros que enxergam o sol. Porque o solzinho está aqui, ó, olha só. Eles estão aqui, ó, enxergam o sol primeiro e nós somos os últimos aqui. O pessoal da América é os últimos a enxergar o sol. Beleza? A Terra do Sol nascente. Então eles giram para lá. Quer dizer, então, que esses fusos horários aqui, eles são adiantados. Adiantados em relação ao fuso horário central, exato? Sim. Então quer dizer que esse pessoal que está no hemisfério ocidental tem seus horários atrasados. Com relação ao londrino? Claro que sim, beleza? Tem seus horários atrasados com relação ao londrino. Aqui eu tenho o hemisfério oriental. Beleza? Tranquilo. O que é mais importante aqui que você tem que lembrar? Quando foi criados os horários? 1874. GMT, UTC, nós falamos aqui. Ok. Essa divisão dos 360 graus dividido pelas 24 horas do dia, isso é importante? É importante, isso cai na sua prova. Dizer que a cada 15 graus para este é mais 1 hora. E a cada 15 graus para oeste é menos 1 hora. Faltou um. Menos 1 hora. Beleza? Já sabemos isso. Temos 24 fusos horários. 12 para oeste e 12 para leste.
Tranquilo? Certo. Bom, o que mais nós precisamos saber? Os fusos horários brasileiros, logicamente. Antes disso, eu quero te mostrar na tela como é que foi essa divisão. Acompanhe comigo então na tela aqui rapidinho aqui, ó. Olha só. Temos aqui o globo terrestre e eu vou te mostrar exatamente onde é que fica. Ó, o GMT, o tempo médio de Greenwich, está aqui, ó, exatamente aqui. Passa no Observatório Real lá de Londres. Tranquilo? Ó, recapitulando, temos 12 fusos para cá, né? Com 15 graus representando a cada 15 graus mais 1 hora. Ou seja, se for 12 horas aqui em Greenwich, a cada 15 graus, 1 hora. Então aqui, nesse primeiro aqui vai ser 13, 14, 15 e assim sucessivamente, ok? Da mesma forma que se for 12 horas em Greenwich, 15 graus para oeste, nós temos a diminuição de 1 hora. Ou seja, aqui vai ser 11, aqui vai ser 10, aqui vai ser 9, 8 e assim sucessivamente. Beleza? Essa é a distribuição do horário, do fuso horário mundial, tá? Então, horário londrino, aqui Londres, ó, horário londrino é o fuso horário oficial do mundo, beleza? Quando nós falarmos que o Brasil está com as suas horas atrasadas em relação ao GMT, ao UTC ou ao fuso horário londrino, quer dizer que nós estamos para o lado oeste, né? Estamos desse lado aqui, logicamente, que você lembra disso, beleza? Bom, volta comigo na tela, nós vamos lembrar aqui dos fuso horários brasileiros, tranquilo? Então, rapidinho aqui, olha só como é que são os fuso horários brasileiros aqui. Eu vou desenhar o mapinha do Brasil para nós relembrarmos isso aqui, ó, tá? Esse assunto fuso horários é aquele assunto em que os autores cobram aquelas contas. Um navio sai de Angra dos Reis a tantas horas tal e leva tantas horas de viagem. Que hora ele chegou lá? Então essas contas que você tem que fazer ali, essas relações de qual fuso horário ele pertence, tá? Essas relações que você tem que fazer. Bom, nós temos no Brasil 4 fuso horários, tá? 4 fuso horários. O primeiro fuso horário, vou botar aqui, ó, nós temos aqui, ó, 0 grau Greenwich, a 15 graus, nós temos o primeiro 30 graus, aqui nós vamos ter um outro fuso horário 45 graus, 45 graus, aqui nós vamos ter um outro fuso horário 60 graus, 60 graus, e o último fuso horário aqui a 75 graus. 75 graus. Beleza. Ou seja, no Brasil, nós temos 4 fusos. 4 fusos, beleza? Isso é importante você saber. Agora eu vou te mostrar um pouquinho um histórico dos fusos. Vou botar aqui, ó, histórico dos fusos. Já vi cobrando na prova da ESA sobre esse histórico dos fusos. Que histórico é esse? Bota aqui, ó, olha só. Até 2008 tínhamos 4 fusos. Não tem nada, não mudou nada, não. Até 2008, 4 fusos. Beleza? Ok. Em 2008 foi extinto o 4º fuso horário. Exatamente em 2008, extinto o 4º fuso. Beleza? Esse 4º fuso aqui, ó, o 4º fuso, ele deixou de existir em 2008. E esse pessoal que mora aqui passou a ajustar o relógio para o 3º fuso. Beleza. Em 2010, né, foi feito um referendo com a população dessa região
pedindo se eles queriam que voltasse o quarto fuso. Então tá aqui, 2010, referendo. E o referendo ganhou e a população optou por voltar ao quarto fuso. E em 2013, volta o quarto fuso do Brasil. Beleza? Volta ao quarto fuso do Brasil. Tranquilo? Então essa aqui é o histórico dos fusos horários brasileiros que eu já vi cair na prova da ESA. Então anotem aí, pelo amor de Deus, para você não errar isso aqui. Tranquilo? Bom, e aqui nós temos o território brasileiro com a identificação dos fusos horários brasileiros. Tá? Lembrando que nós temos aqui o tempo médio de Greenwich, tá? Lá marcando o 0 grau de longitude. Aliás, o que é a longitude, né? O que eu estou falando de longitude? Lembra o que é a longitude? A longitude é a distância que eu estou do meridiano de Greenwich, né? A minha longitude ela vai se aumentando à medida que eu me afasto desse meridiano aqui, tanto para o oeste quanto para leste. Então, desse lado nós vamos estar a oeste. E desse lado nós vamos estar a leste, beleza? Isso é a longitude. Quando eu falei para você que o Brasil é um país com grande longitude, eu disse que ele é um país extenso de leste a oeste, muito extenso de leste a oeste. O que faz com que o Brasil possua 4 fusos horários, tá? 4 fusos horários diferentes, tranquilo? Então vamos ver os primeiros fusos horários. Esse fuso horário está lá no meio do Oceano Atlântico, não nos interfere. O primeiro fuso do Brasil é esse aqui, ó. Primeiro fuso, tá? Quem pertence ao primeiro fuso, tá? Vou botar aqui embaixo, ilhas oceânicas. As ilhas oceânicas. Que ilhas que nós temos? Nós temos aqui, ó, Fernando de Noronha, Atol, Penedos de São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas. Temos aqui, ó, basicamente essas aí, né? E aqui embaixo temos Ilha de Trindade e Martim Vaz. Mas as únicas habitadas, a única habitada é Fernando de Noronha. Trindade e Martim Vaz só temos bases da Marinha, então nem entra nessa conta. Tá? Geralmente nas provas vai perguntar só sobre Fernando de Noronha. Fernando de Noronha tem uma população de pouco mais de 3 mil habitantes e tem um fuso horário, o primeiro fuso horário brasileiro. Esse primeiro fuso horário brasileiro, ele está a menos 2 horas com relação ao londrino, tá? Aqui está menos. E o fuso horário, primeiro fuso horário brasileiro está menos 2 horas com relação ao londrino. Beleza? Bom, ilhas oceânicas, importante. Aqui nós temos o segundo fuso brasileiro. O segundo fuso. Esse segundo fuso está a menos 3 horas com relação ao londrino. Tranquilo? Esse fuso horário, vou até desenhar aqui, ó. Ó, o que é esse quadradinho aqui? Brasília. Então, quer dizer que esse fuso horário é o fuso horário oficial do Brasil. Ó, hora oficial do Brasil. Hora oficial do Brasil, tá? Fuso horário de Brasília. Hora de Brasília. Em Brasília, 19 horas, né? Aí todo mundo se ajeita ali para referente a esse horário. Bom, quem pertence a esse fuso horário? Beleza, aqui é importante. Ó, região, começando lá em cima, região Nordeste, região Sudeste, região Sul, ok? Quem mais pertence? O Amapá, que é a R, rapá. O Amapá, o Pará, Goiás, o Distrito Federal e o Tocantins. Vou botar o Ezinho aqui.
e Tocantins. Esses são os estados e as regiões que pertencem ao fuso horário oficial do Brasil, que está a menos 3 horas com relação ao londrino, beleza? Menos 3 horas com relação ao londrino. Próximo fuso horário, que é o quarto fuso horário, ou terceiro, melhor dizendo, o terceiro fuso horário brasileiro. O terceiro fuso, beleza? Esse terceiro fuso está, na sequência, menos 4 horas com relação ao londrino. Quem pertence a esse terceiro fuso aqui? Vou colocar aqui embaixo, tá? O Amazonas, Roraima, Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Esses são os estados pertencentes ao terceiro fuso horário. Beleza? Terceiro fuso do Brasil, menos 4 horas em relação ao londrino. E o quarto fuso horário? O quarto fuso. Quarto fuso. Tá? Quarto fuso, eu tenho o estado do Acre, mais 13 municípios a sudoeste do Amazonas. Beleza? Mais 13 municípios a sudoeste do Amazonas. Tranquilo? Olha só. Aí pensa o seguinte, que tipo de pergunta pode ser feita com relação a fuso horários? Várias, né? Os fuso horários brasileiros estão todos adiantados com relação ao londrino? Verdade ou falsa? É falsa, logicamente que é falsa. Eles estão atrasados. Vou botar aqui em cima, aqui, ó. Quarto fusos atrasados, beleza? Quarto fusos, todos atrasados com relação ao londrino, beleza? Fuso horário do Brasil é o segundo fuso brasileiro, 3 horas a menos do que em relação ao londrino. E esses são os estados pertencentes. Vou te mostrar agora na tela como é que é essa divisão desenhada geograficamente no mapa. Olha para cá então a tela, olha na tela aqui. Bom, aqui na tela nós temos exatamente a divisão dos fusos brasileiros atuais. E observem aqui, tá? Ó, o primeiro fuso horário, que é esse aqui, ó, o primeiro fuso do Brasil, né? Ele é um fuso que está a 30 graus. Isso também é perguntado, ó, 30 graus, vou botar aqui embaixo. 30 graus de longitude oeste. 30 graus de longitude oeste com relação ao meridiano de Greenwich, ok? 30 graus oeste. Quem pertence a esse fuso horário? Trindade, Martim Vaz, como eu falei, né? Que são ilhas praticamente desabitadas. Pena de São Pedro, São Paulo, Atol das Rocas e, principalmente, Fernando de Noronha. É a que mais é perguntada porque é uma ilha das mais conhecidas, tá? Fernando de Noronha, tranquilo? Observa aqui, ó, isso aqui é importante, ó, isso aqui já é alvo de pegadinha em alguns concursos. Observe que esse fuso horário, ele corta o país aqui, né? Beleza, mas então quer dizer que o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe pertencem ao primeiro fuso? Não. Isso aqui eles chamam de, esse desvio, eles chamam de hora legal, tá? Para que somente esse pedacinho do Brasil não ficasse em fuso horário diferente, imagina, o estado ia cortar o estado no meio, para que somente esse pedacinho não ficasse em fuso horários diferentes, eles chamam de hora legal, ou seja, eles contornam aqui e incluem esse pedacinho no fuso horário posterior, ok? Da mesma forma vai acontecer com o estado do Pará, observa o estado do Pará, da mesma forma vai acontecer com o estado do Rio Grande do Sul, né? E esses estados têm as horas legais, tá? Portanto, eles, vamos assim, alargaram um pouquinho o fuso horário para que esse estado pertencesse ao anterior. Observando aqui, então, o Amapá, o Pará, a região Nordeste como um todo, que eu falei para você, o Tocantins, Goiás, Distrito Federal, a região Sudeste e a região Sul pertencem ao segundo fuso horário, que está a 45 graus. Isso aqui é importante também, ó, tá? Porque às vezes em algumas questões eles colocam o mapa mundi inteiro. E aí dizem que Rio de Janeiro
ou Brasília está... Brasília e, vamos dizer, Londres, né? Qual a diferença de tempo entre Brasília e Londres? E aí, Brasília fica onde? Quantos graus? Você precisa saber os graus para poder fazer a soma, né? Ah, são 45 graus? Então é 3 horas a menos. 3 vezes 15 dá 45, beleza? Isso é nesse sentido que você tem que fazer. Bom, quarto fuso horário, tá aqui, ó, os estados falados: Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Acho que Rondônia eu esqueci de colocar na tela, já coloco lá. Beleza? Menos 4 horas e ele está a 60 graus de longitude oeste. Tranquilo? Finalizando aqui, observem que esse 75 graus de longitude oeste, ele corta aqui um pouco do estado do Amazonas e deixa o estado do Acre fora disso aí, ó. Tá vendo? Então aqui é o estado do Acre, mais 13 municípios, né, a sudoeste do estado do Amazonas, que são esses camaradas aqui, ó, esses camaradas aqui. Beleza? Tranquilo? Limite teórico, limite prático. Tranquilo? O limite prático é a hora legal que eu falei para você. Tranquilo? Volta comigo aqui na tela rapidinho. Beleza. Então, para te mostrar aqui o seguinte, ó. Aqui que eu esqueci de colocar o Rondônia, ó. MS mais Rondônia. Tranquilo? Esses são os fusos horários brasileiros. Para nós concluirmos essa aula, eu quero lembrar a você que nós temos a circunferência terrestre, que é 360 graus, dividida por 24 horas, que me dão a cada 15 graus o aumento de uma ou diminuição de uma hora, dependendo do hemisfério que eu estou. Se eu estou no hemisfério ocidental, eu tenho a diminuição de uma hora a cada 15 graus. Se eu estou no hemisfério oriental, eu tenho o aumento de uma hora. E como é que eu vou fazer? Professor, me explique como é que eu vou fazer essa conta, né? Se você não entendeu ainda. 15 graus, aqui 15 graus, aqui 15 graus e assim sucessivamente. Para leste a mesma coisa. Se eu estou em um ponto aqui, por exemplo, né? 15 graus leste, né? 15 graus leste. Eu estou a 13 horas aqui para facilitar a conta, né? Aqui será 12 horas, aqui será 11 horas, né? Aqui 10 horas e assim, né? Sucessivamente. Então é muito fácil. Eu estou situado aqui. E um avião sai, vou colocar aqui, sai de Roma, na Itália, e sobrevoa e quer ir até Brasília, por exemplo. Saiu às 13 horas, né? E tem um percurso de voo de 5 horas. 5 horas de voo, tá? Que hora será quando ele chegar lá em Brasília? Tá? Saiu às 13 horas. Que hora em Brasília quando ele saiu? 13, 12, 11, 10. É 10 horas em Brasília. Mais 5 horas ele vai chegar às 15 horas em Brasília. Então o tempo vai voltar teoricamente. Vai chegar às 15 horas. Beleza? Mais ou menos nessa lógica que você vai resolver os seus exercícios. Eu lembro a você que essa matéria é uma matéria tranquila, mas é cheia de detalhes. Então preciso que você reveja o conteúdo, né? Refaça essas anotações que são muito importantes. Beleza? Território é um espaço delimitado por fronteiras. Essas fronteiras delimitadas pelo homem, fronteiras físicas ou não, mas principalmente esse espaço delimitado por fronteira tem que possuir uma relação de poder, tá? Se não tiver poder, não é território, tá? O que significa poder? Alguém manda, alguém organiza, alguém fiscaliza, alguém protege, tá? E aí eu sempre dou esse exemplo, que é o seguinte: facções criminosas, um exemplo de grandes cidades, do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Existem territórios dessas facções criminosas. Qual é o território?
Está delimitado exatamente? Você sabe exatamente onde é? Tem uma faixa, um muro dizendo onde é? Não, não tem. Mas tem relação de poder? Tem. Entra lá para você ver o que acontece se você não pedir permissão, alguma coisa nesse sentido. Você é um desconhecido, entra lá. E essa é a relação de poder. Esse é o conceito de território. Então, o território brasileiro é isso aí. Tem relação de poder. Ninguém entra aqui se não for convidado ou se não for autorizado. Pelo menos no papel, é assim que deveria funcionar. Beleza? Território. O segundo conceito é o conceito de Estado. 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 O que é Estado? Estado de Santa Catarina? Estado do Paraná? Estado... Não, não é isso. O conceito de Estado que nós queremos aqui te explicar é o conceito que diz o seguinte: Estado é uma forma organizacional. É uma forma organizacional, né? O Estado é uma forma organizacional. O Estado é uma entidade com poder soberano, né? Posso colocar assim também, ó. Entidade com poder soberano, né? Forma organizacional porque é uma instituição que organiza, administra um determinado espaço, um determinado território, porque tem poder soberano, beleza? No caso, o Estado é o governo federal. O governo federal que organiza o território brasileiro. Tem forma organizacional? Tem. É uma instituição? Sim. Isso é o Estado. Beleza? Ok. E outro conceito que eu quero que você lembre é o conceito chamado de nação. Nação, tá? O conceito de nação. E o que é nação? Nação é determinada por um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Mas qualquer grupo de pessoas? Não. Não é qualquer grupo de pessoas. Essas pessoas têm que ter mesmo idioma, mesmos hábitos e costumes, tem que ter mesma cultura. E para finalizar, ele tem que ter o mesmo sentimento, tá? Isso aqui eu vou deixar até mais grande do lado aqui para você lembrar. Sentimento. Que sentimento é esse? Um sentimento de pertencer a um espaço, de gostar de um espaço. Bandeira brasileira, né? O cara pode até dizer, mas Brasil, né? Falar mal, não sei o que, país, com corrupção, pá. Aí, jogo da seleção brasileira, Brasil e Argentina. Por mais que o cara não seja assíduo de jogo de futebol, o cara vai torcer. Inconscientemente ele vai torcer para o Brasil, porque é o lugar onde ele nasce. Se acontecer isso, o cara tem sentimento. E é isso que determina uma nação, ter sentimento. Com o mesmo idioma, mesmos hábitos, costumes, mesma cultura, né? E sentimento, beleza? Eu sempre dou o exemplo seguinte, carnaval. Eu não gosto de carnaval, a maioria não gosta de carnaval. A maioria não, muita gente vai dizer, não, eu não gosto de carnaval, tal. Mas quando dá o feriado do carnaval, você gosta. Mas eu não vou lá pular carnaval, mas eu gosto do feriado do carnaval, gosta? Então você você é culturalmente igual aos demais que vão lá pular. Cultural. Beleza? Portanto, você pertence à nação. Beleza? Ok. Esses são os conceitos. E como é que é a forma organizacional desse Brasil? Aí que nós precisamos lembrar. Isso aqui também a ESA cobra bastante, tá? A forma organizacional. Forma organizacional. Organizacional. Ou seja, nós temos
uma forma de governo. Forma de governo. Qual é a forma de governo brasileira? É a república. República. Ou seja, temos um presidente eleito, né? Quem que organiza, quem que gerencia, quem que comanda o Brasil? É um presidente que foi eleito pelo povo. Então, isso é a forma republicana. Tranquilo? Não é um rei, não foi hereditário, ele foi eleito, foi escolhido entre pessoas comuns, tá? Forma republicana, beleza? Outro conceito que nós precisamos lembrar aqui, qual é a forma de Estado? Forma de Estado. Estado. Qual a forma de Estado que nós temos? Nós temos uma forma de Estado federado. Ou seja, o nosso grande Estado Brasil, ele foi repartido em unidades federativas menores, né? Portanto, ele é federado, isso para facilitar a administração. Imagina só um estado, um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, comandados por uma pessoa. Como é que ele ia organizar tudo isso? Seria muito mais difícil. Para isso, o Brasil dividiu em unidades federativas menores, 26 estados mais o Distrito Federal. Essa é a forma de Estado. Também temos um sistema de governo. Sistema de governo. Sistema de governo brasileiro é chamado de presidencialismo. Presidencialismo, tá? Presidencialismo. Ou seja, o chefe do governo é o mesmo chefe de Estado. No presidencialismo é isso. O presidente, ele representa o Brasil fora do país e internamente ele organiza. Então ele é chefe de governo e chefe de Estado simultaneamente. Isso é o presidencialismo. E nós temos, para finalizar, um regime de governo. Regime de governo. Beleza? Nosso regime de governo é o chamado democracia. Democracia. Na democracia quer dizer que nós temos eleições livres. O poder emana do povo, né? Pelo menos é o que rege esse conceito de democracia. Quem manda é o povo. Nós só colocamos um camarada lá para ele organizar para nós. Beleza, mas quem vai ditar as regras, teoricamente, é o povo, tá? Então, democracia quer dizer eleições livres, tá? E como é que ficou organizado o Estado, então? Então, nós temos o nosso Estado organizado em União, Estados e municípios. Beleza? A União é o presidente da República, constituída pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Executivo, presidente da República. Legislativo, Câmara e Senado Federal. E judiciário, STF e STJ. Pronto, são os camaradas que compõem a União. Tranquilo? Os estados são divididos em 26 estados, 23 unidades federativas, mais um distrito federal, que abriga a capital, Brasília. Tranquilo? E mais os municípios, que são 5.570 municípios. 5.570. Não vou escrever município, já está escrito em cima. 5.570. Essa é a organização do Estado brasileiro. Beleza? Tranquilo. Dessa organização, esse Estado brasileiro, ele ainda foi dividido regionalmente.
tá? É isso que nós vamos falar a partir de agora. As divisões regionais. Temos um território brasileiro dividido nessa forma, com essa forma organizacional e dividido ainda por regiões. As regiões passam a ser definidas, né, pela necessidade. A primeira divisão regional foi de 1913. Precisava-se dividir as regiões para estudá-las. O primeiro, a primeira forma de se dividir foi baseado no critério físico, ou seja, vegetação, relevo, clima, todos esses aspectos foram levados em consideração para fazer a primeira divisão regional. A primeira divisão regional ela teve como intuito o ensino de geografia, para colocar nos livros exatamente isso. Tá? Não foi uma divisão feita pelo IBGE, a gente vai ver isso. Então tudo isso é importante. É uma divisão feita para o ensino didático. Vamos lá então falar um pouquinho das divisões regionais, tá? Divisões regionais. Vamos botar aqui. Divisão regional. Beleza? Divisão regional. Tranquilo. E da divisão regional, como eu falei para você, saber quantas foram, quais foram, como foram, né? Primeira divisão foi de 1913. Foi uma divisão baseada em aspectos físicos. Tá? Dividiu-se em 5 regiões. 5 regiões, tá? Já vou te mostrar no mapa como ficou essa região dividida ali. 5 regiões chamadas de, vou colocar em azul aqui, ó. Norte, oriental, meridional, central e setentrional. Beleza? Essas foi as 5 divisões regionais da primeira divisão regional. Acompanhe comigo na tela que eu vou te mostrar como é que ficou essa divisão. Primeira divisão. Olha para cá então. Essa divisão, como eu falei, 1913. Divisão, primeira região, setentrional, a região amazônica. Observem que é toda a região amazônica, menos o estado de Rondônia. Por que menos o estado de Rondônia? Porque em 1913 o estado de Rondônia não existia ainda. Menos o estado de Tocantins aqui, ó. Porque em 1913 não existia o estado de Tocantins. Beleza, ok, setentrional. Região norte oriental é quase a região nordeste, com exceção de Sergipe e da Bahia, que pertenciam à região oriental. A região oriental era Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Observem que São Paulo, ele pertence à região meridional, junto com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E para finalizar, a região central do Brasil, beleza? 5 regiões, né, que foram divididas para fins didáticos, para o ensino de geografia lá em 1913, beleza? Voltando comigo então aqui, vamos passar para a segunda divisão regional. Em 1938, cria-se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para quê? Para estudar a geografia do Brasil e fornecer dados estatísticos populacionais, de vegetação, de recursos minerais, de dados econômicos, isso tudo fornecer esses dados para que o governo pudesse melhor administrar esse território, beleza? Então a segunda divisão regional, que nós vamos falar agora aqui, ó, ela foi uma divisão regional de 1942. Vou colocar aqui, ó, 1942. Já tínhamos o IBGE, então ela foi realizada pelo IBGE, beleza? Porque o IBGE já tinha. Qual o critério utilizado para essa divisão regional? Foi um critério físico e socioeconômico, ou seja, já estudou a economia das diversas partes
do Brasil, e aí, baseado no desenvolvimento econômico, também foi feita a nova divisão regional. Então, critérios físicos e socioeconômicos, beleza? Isso aqui cai na prova? Claro, isso aqui sempre cai na prova, tranquilo? Então, essa divisão regional. E aí eu coloquei em que essa divisão regional ficou dividida em 5 regiões também. 5 regiões, tá? 5 regiões. Regiões estas chamadas de Norte, Nordeste, Norte, Nordeste, Leste, Centro-Oeste, Oeste e Sul, beleza? E Sul. Quase igual ao que nós temos atualmente, né? Como você pode observar, quase igual ao que nós temos atualmente. Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, com exceção disso aqui, ó, a região Leste, que depois passou a se chamar Sudeste, mais próximo a 1970, beleza? 5 regiões divididas dessa forma, importantíssimo. Bom, próxima divisão regional. Acompanha na tela aqui que eu vou te mostrar na tela, para você fazer esse link aqui, ó. Olha para mim, olha na tela aqui, ó, tá? Então essas foram as regiões, 5 regiões, 1942. Região Norte, região Nordeste, não mudou nada do que nós vimos antes, beleza? Nada. A região Leste é a mesma região que nós vimos anteriormente, ó. Não mudou nada também. Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito e Rio de Janeiro, pertencendo a ela. A região Centro-Oeste da mesma forma e a região Sul da mesma forma, beleza? Lembrando que esse material vai estar lá, esse mapinha está no seu material para você fazer o cara crachá. Vem para a tela, voltando na tela então, nós vamos te mostrar aqui a próxima divisão regional. A próxima divisão regional é de 1945. Tá aqui, ó. Ela é uma divisão diferente, você vai ver agora, ó. 1945. Aqui, basicamente mudou os nomes das regiões, né? Você observou isso aí. Basicamente mudou os nomes. Mas 1945, com os mesmos aspectos relacionados, ou seja, físicos e socioeconômicos, né? O Brasil é dividido, vou colocar assim, ó, em 7 regiões. Em 7 regiões. E essa é a diferença básica. Quais eram as regiões de 1945? A Norte, a Nordeste, Oriental, a Nordeste Oriental, a Nordeste Ocidental, tá? Vamos ver lá no quadro daqui um pouquinho. Nordeste Ocidental, o que mais que nós tínhamos aqui, ó? A Centro-Oeste, a Leste Meridional, a Leste Setentrional e a região Sul. Beleza? Nessa divisão de 1945, foi uma divisão baseada em critérios hierárquicos, segundo os autores da época. Por que critérios hierárquicos? Eles redividiram a região Nordeste em mais 2. Redividiram a região Leste em mais 2. Então estabeleceu-se o critério hierárquico, beleza? Critério hierárquico é o que marca essa divisão regional de 1945. Repito, essa divisão ela tem uma característica diferente, porque é aonde o Brasil fica com 7 regiões. Observe. Vou te mostrar no mapa agora, na tela, como é que essa divisão ficou distribuída. Olha, acompanha na tela então. Olha para cá. Aqui na tela, você pode ver a nova divisão regional de 1945. Ou seja, aqui 1942. 1945, opa, vou apagar aqui. 1945, né? Essa divisão foi feita da seguinte forma. Região Nordeste foi cortada aqui, ó, tá? Aqui ficou Nordeste
Ocidental. E aqui ficou o Nordeste Oriental. Beleza? Aqui a região leste foi dividida em leste setentrional e aqui ficou em leste meridional. Tá, mas o que é meridional? O que é setentrional? Lembra que setentrional é um sinônimo de norte e meridional é um sinônimo de sul. Essas foram basicamente as mudanças na divisão regional de 1945 e não mais de 1942, beleza? Então observem que foram feitas essas mudanças aqui. Tranquilo? E por isso que eu digo, a divisão de 1945, ela é diferenciada por ter 7 regiões, tá? Então se observe, se disserem em alguma questão, dizendo assim, o Brasil teve 7 regiões, ou possuía 7 regiões, não se apavorem que está certo. Tranquilo? Volta para a tela então, que nós vamos mostrar a última regionalização feita pelo Brasil. A última regionalização foi a regionalização feita lá em 1970, estudos lá de 1970 e confirmada pela Constituição de 1988, tá? Que foi a divisão regional de 1970, não 79, 1970, tranquilo? Nessa divisão regional, qual o critério estabelecido nessa divisão regional? Aspectos físicos e socioeconômicos também, da mesma forma da sequência que nós vimos anteriormente. Aspectos físicos e socioeconômicos. Então vou botar aqui, ó, aspectos físicos e socioeconômicos. Isso aqui eu fiz questão de colocar novamente, porque isso aqui eles perguntam nas provas, tá? Quais os critérios utilizados? A divisão regional de 1970 foi baseada na divisão da vegetação. Já vi questão nesse sentido. Não foi só na vegetação. Sim, a vegetação foi levada em consideração? Foi, mas também os aspectos socioeconômicos, ou seja, as formas, o desenvolvimento econômico de cada região. Beleza? E como ficou dividida essa região aqui? E aí nós vamos para a atual divisão. A atual divisão, que começa em 1970. Né? Temos então a região, vou botar aqui, ó, atual divisão, vou botar assim, ó, 5 regiões. Região Norte, Nordeste, Sudeste, que substituiu a região Leste, que nós vimos até agora, a região Centro-Oeste e a região Sul. Beleza? Confirmada em 1990 e pela CF de 1988. Beleza? Tá aqui, ó. Beleza. O que mais que eu preciso saber dessa divisão regional? Bom, para um camarada da ESA, que vai passar na prova da ESA, ele precisa saber o quê? Quantas divisões são? 5. Matei. Quantos municípios? 1.570 municípios. Quais são os municípios? Não precisa saber, né? Mas aqui você precisa saber. Norte. Quantos estados tem a região Norte? Quantos? 7 estados. Quantos estados tem a região Nordeste? 9 estados. Quantos estados tem a região Sudeste? 4 estados. A Centro-Oeste? 3 estados. E a região Sul? 3 estados. Beleza? Somando-se, mais o Distrito Federal. Centro-Oeste, 3, mais o DF, eu vou botar aqui, ó. Beleza? Somando os 26 estados do Brasil. Tranquilo? Tá? Ó, 4 estados. Aqui, 3, mais o Distrito Federal. Ali, 3, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fechando os 26 estados e o Distrito Federal.
beleza? Essa foi a divisão regional do Brasil, tranquilo? Que foi proposta a partir dos anos 70, confirmada em 1938 e, vamos dizer assim, ratificada em 1990. Então, quando você observar o mapa atual da divisão regional do Brasil, você vai ver que esse mapa vai estar lá como dado de 1990, beleza? Com essa explicação, a gente encerra essa parte de divisão regional do Brasil, essa parte onde nós começamos a falar do território nacional, Federação Brasileira, conceitos geográficos e finalizamos com a divisão regional do Brasil. Beleza? Ficamos por aqui, até a próxima aula. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.